Você já ouviu falar sobre como Deus pode falar diretamente ao seu coração? No vídeo de hoje eu quero trazer para você uma compreensão maior de algo que pode mudar a sua percepção espiritual. Nós vamos falar um pouco sobre a palavra rema, como ela impactou a minha própria vida e como entender essa diferença pode trazer para nós uma profundidade espiritual ainda maior. Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. Se você me acompanha há um tempo, você já deve ter ouvido falar sobre a palavra rema. Isso não é um tema novo aqui no canal. Eu já falei aqui para você em outros vídeos sobre a palavra rema, porém hoje eu quero trazer essa palavra, esse entendimento para você, baseado em um testemunho pessoal meu, para que isso possa fazer ainda mais sentido para você. A palavra rema é uma palavra diferenciada. Por quê? Dentro da palavra de Deus, nós temos duas traduções no grego, rema e logos. E compreender a diferença entre elas, entre a aplicação delas na própria palavra de Deus, nos traz o entendimento do que é receber de Deus um rema, uma orientação, uma palavra específica. De maneira simples, para você entender o contexto do que eu vou te falar, vamos definir o que é logos e o que é rema. Logos é toda a palavra de Deus, a Bíblia. Todo o registro da palavra do Senhor é logos. E o que é rema? Quando a Bíblia usa, por exemplo, em João, eu vou mostrar aqui para você o versículo. Em João, capítulo 15, verso 7, diz o seguinte: Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. A palavra usada aqui para traduzir a expressão se minhas palavras estiverem em vós é rema. Já em João capítulo 1, quando o Senhor diz: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A tradução original para esse termo é logos. Então, quando alguém diz que recebeu uma palavra rema de Deus, ela está recebendo um direcionamento específico de Deus para uma circunstância específica, direcionada pela palavra do próprio Deus para ela. Entenda, uma palavra rema, ela é pessoal. Aquilo que o Senhor libera para você em um momento específico, em uma situação específica. Eu gosto muito de ilustrar isso para você entender com toda clareza da maneira que eu aprendi. A primeira vez que eu tive contato com a questão da diferenciação entre rema e logos foi quando eu era recém-convertida e eu ganhei um livro do David Paul Young Shu, um pastor de uma igreja na Coreia do Sul. E aquela explicação dele, no momento, não fez tanto sentido para mim. Afinal, eu era nova na fé. Mas à medida que eu fui crescendo na fé, eu mesma pude começar a experimentar essa realidade. E ela tornou-se para mim algo sólido, algo verdadeiro. Entenda que eu não estou aqui querendo trazer para você nenhuma corrente teológica, nenhum posicionamento teológico. Eu quero compartilhar com você um testemunho de como eu recebi um rema de Deus e como ele foi definitivo, importante no momento crucial da minha vida. Então, quando eu entendo que o rema é uma palavra específica de Deus para mim, eu entendo que eu não posso me apropriar do rema de outra pessoa. E nesse livro do Paul Young Shu, ele dá um exemplo bem interessante. Na época, estava acontecendo uma conferência lá onde eles moravam e a conferência era necessária a travessia de um rio para que as pessoas pudessem acompanhar aquela ministração. Um dia antes tinha chovido bastante e alguns jovens se atrasaram para chegar até o local da conferência. Quando eles chegaram ali, o rio já estava transbordando pela quantidade de chuva que tinha caído. E eles ficaram ali sem saber como iriam passar para o outro lado para ouvir, acompanhar as ministrações. E um daqueles jovens chegou a dizer o seguinte: não, vamos passar porque o Senhor mandou que Pedro andasse sobre as águas e Pedro andou, então nós também podemos andar. E minha amada, foi triste o fim. Aqueles jovens, eles não conseguiram atravessar, eles não conseguiram andar sobre as águas. Aí você se pergunta, mas
Qual foi o erro deles se eles estavam confiando em uma palavra de Deus? A questão é que quando o Senhor Jesus olha para Pedro e diz, venha, Jesus estava liberando uma palavra rema específica para Pedro naquela situação. Jesus não estava dizendo que todos nós podemos andar sobre as águas. Você consegue entender agora a diferença? Então, quando o Senhor libera para a minha vida e para a sua vida uma palavra rema, Ele está liberando algo para mim particularmente ou para você particularmente, para uma situação específica. E é aqui que eu quero trazer para você um pouco do meu testemunho. Eu já recebi do Senhor algumas palavras rema em orientações específicas na minha vida. Algumas dessas palavras ainda não se cumpriram. Eu as tenho como um documento de Deus assinado para a minha vida. Eu tomei posse dessa palavra e estou aguardando o momento dela se cumprir aqui para mim. Isso é algo importante que você saiba também. Às vezes o Senhor já liberou uma palavra rema para você. Eu gosto muito do que o autor do livro Enraizados fala sobre palavra rema, e uma das frases que ele diz que me marcou bastante é que muitas vezes nós queremos uma nova palavra de Deus e o Senhor não vai liberar uma nova palavra se nós não estamos dando crédito à palavra que Ele já liberou antes para nós. Olha como isso é interessante. Às vezes o Senhor já liberou uma palavra específica para você, para uma circunstância específica, e você não está tomando posse dessa palavra. Então é preciso que você se posicione para receber essa palavra em sua vida. Então, no meu caso, você sabe, eu estou assim rompendo um processo difícil na minha vida desde que eu tive o ano passado um diagnóstico de câncer de mama. Logo ao receber esse diagnóstico foi um impacto muito grande, não poderia ser diferente. E eu lembro que bem no comecinho eu estava orando, tomando banho e chorando muito. Na verdade eu chorava mais do que orava. Muita coisa passa na cabeça da gente. São muitos medos, medo do incerto, medo do que está por vir, medo do rótulo que essa doença traz consigo. Então, naquele momento eu chorava muito diante do Senhor. E ali, naquele momento, o Senhor ministra ao meu coração uma palavra rema. E olha só, pode ser que outra pessoa ouvindo essa palavra não fizesse o menor sentido, mas eu sabia exatamente o que Deus estava falando para mim. A palavra que o Senhor me trouxe ao coração está em Zacarias, capítulo 2, verso 5, que diz o seguinte: então, eu mesmo serei um muro de fogo ao redor de Jerusalém para protegê-la, diz o Senhor, e eu serei a glória no meio da cidade. Aí você pode se perguntar, nossa, mas o que essa palavra tem a ver com o que você estava enfrentando? Por isso que eu digo que quando o Senhor revela para nós uma palavra rema, Ele sabe exatamente pelo que estamos clamando e o que liberar. Naquele momento eu estava entendendo que essa palavra que o Senhor estava liberando para mim, Ele estava dizendo que essa enfermidade estava cercada por um muro de fogo, que Ele mesmo tinha colocado ao redor dessa doença para que ela não saísse dali. E aquele lugar que ela estava delimitado por Ele, que eu podia descansar nele. Porque você sabe que um dos agravantes do câncer são as metástases, ou seja, quando essa célula ela se espalha para outras partes do corpo. E nós sabemos que dependendo do tipo, do tempo que você demora para descobrir, para diagnosticar essa doença, ela pode se espalhar rapidamente. E naquele momento o Senhor estava dizendo para mim, fique tranquila, eu estou colocando um muro de fogo. Essa enfermidade ela não vai passar daí, eu estou sob controle. Amada, essa palavra me trouxe a certeza que eu precisava para os dias que viriam, para tudo que eu viria a enfrentar. E verdadeiramente Deus fez o que Ele disse que faria. Ao fazer a minha cirurgia, o médico faz, eu não sei se são testes, eu não sei qual a palavra técnica que fala, mas ele também testa os nossos linfonodos, que é um dos primeiros lugares possíveis onde a doença pode se alastrar. E, surpreendentemente, no meu caso, pelo tamanho que tinha o tumor, poderia ter acontecido isso, mas o Senhor tinha liberado um rema sobre minha vida. E não aconteceu. Os meus linfonódulos estavam
limpos, eles estavam sem contaminação. A palavra rema de Deus sobre mim se cumpriu. Entende como é poderoso você buscar em Deus uma resposta específica para uma situação que você está buscando? Entenda que palavra rema não é sortear na Bíblia algo, dizer que é a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Não, não é assim. A palavra de Deus ela é liberada sobre a sua vida à medida que você se relaciona com Deus, em oração e leitura da palavra, no seu relacionamento dia a dia com Ele. Então, quando vem uma situação específica na sua vida que você precisa de uma resposta, de uma orientação, de uma direção de Deus, o Senhor pode usar uma palavra, como aconteceu comigo, ou seja, eu não estava com a Bíblia nas mãos, mas o Senhor me trouxe à memória algo que eu já tinha lido, ou seja, eu já conhecia a palavra do Senhor e outras palavras até que eu recebi aconteceram durante a minha leitura bíblica. Enquanto eu estava lendo ali a palavra, um versículo me salta aos olhos, ele ganha vida para mim em relação a uma situação específica que eu estou vivendo. Então o que eu quero com esse vídeo de hoje é primeiro deixar aqui o meu testemunho para você de que o Senhor, Ele cuida de nós. Ele faz o sobrenatural. Inclusive, uma das palavras que eu ouvi do meu oncologista foi que meu caso era incomum. E eu sabia porque meu caso era incomum. Ele era incomum porque o Senhor, que fez os céus e a terra, tinha determinado como as coisas iriam acontecer. Então, amada, não importa a situação que você esteja passando, busque sempre no Senhor um direcionamento, uma orientação, uma convicção do céu para o que você está vivendo. E entenda, ainda que você não tenha recebido uma palavra rema ou que você não saiba discernir no momento se recebeu ou não, continue firme no Senhor. Leia a Bíblia, busque ao Senhor, ande em obediência, porque isso é o que verdadeiramente importa. O que importa é estarmos arraigadas em Cristo, sabendo que Ele é o autor e consumador da nossa vida, aquele que nos garante salvação, que morreu por nós, que pagou os nossos pecados e que nos deu livre acesso ao Pai. Eu espero que esse vídeo possa ter agregado na sua vida de alguma forma. Conta aqui para mim nos comentários, você já recebeu uma palavra rema de Deus? Você já conhecia esse termo? Eu quero muito saber. Lembra, teu comentário ele é sempre muito importante. É uma forma que eu tenho de continuar conversando com você, de saber o que você pensa. Inclusive você pode sugerir aqui temas de vídeos que você gostaria que nós abordássemos aqui no canal para conversarmos mais juntas. Quero te agradecer também pelas 60 mil mulheres segundo o coração de Deus. Alcançamos a nossa marca de 60 mil mulheres, estou muito feliz, já estou planejando algo para celebrarmos juntas, mas lembre-se, o nosso alvo, a nossa meta são 100 mil mulheres. E o canal só vai atingir essa marca se você, junto comigo, compartilhar o canal, com suas amigas nas suas redes sociais, com o seu grupo na igreja, para que continuemos crescendo sempre como mulher segundo o coração de Deus. Não esqueça de verificar a sua inscrição. Você já se inscreveu? Clica aqui no botão, é rápido, você não paga nada. Estaremos juntas em comunidade, crescendo nas coisas do Senhor. A alegria do meu coração é quando vocês comentam aqui, dizendo que estão mais animadas para estudar a Bíblia, para fazer um devocional, porque estamos caminhando juntas. Isso é muito gratificante. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!